Batalha Estados Unidos-Rússia por influência se desenrola na República Centro-Africana. Bangui, República Centro-Africana, horas depois que o líder mercenário russo Yevgeny Prigozhin se rebelou contra os principais líderes militares de seu país. O maior cliente de seu exército privado na África entrou em pânico e pediu ajuda ao seu inimigo no Ocidente. Autoridades da República Centro-Africana, onde cerca de 1.500 mercenários do obscuro grupo Wagner de Prigozhin estavam estacionados, escreveram uma carta naquele dia solicitando a organização rápida de uma reunião com uma empresa privada de segurança dos Estados Unidos para discutir a colaboração. Datado de 23 de junho de 2023, o dia em que Prigozhin lançou a rebelião armada. A carta desencadeou uma série de reuniões privadas combinando em um acordo com a nação centro-africana e a Bancroft Global Development. Isso desencadeou uma reação negativa dos mercenários russos, de acordo com a dúzia de diplomatas, moradores locais e analistas. As tensões na República Centro-Africana são a janela para uma batalha maior que acontece no continente, enquanto Moscou e Washington disputam influência. Os mercenários russos, usando o sucesso em afastar rebeldes nesta nação empobrecida como modelo para a expansão, há muito tempo são acusados por moradores e grupos de direitos humanos de roubar recursos naturais como minerais e madeira e estão ligados à tortura e morte de civis na esteira da rebelião de Prigozhin e da morte suspeita em um acidente de avião. Os russos estão recalibrando suas operações na África. Os Estados Unidos, que estão amplamente desligados da região há anos, estão tentando manter uma presença e impedir os ganhos russos, enquanto pressionam os países africanos a se distanciarem dos mercenários. Autoridades americanas culpam a Rússia pelo sentimento anti-americano na região e dizem que estão tentando mudar a narrativa. Se os Estados Unidos não conseguirem recuperar uma posição, isso pode dar à Rússia maior alavancagem econômica e política, disse Samuel Ramani, do Royal United Service Institute, um think tank de defesa e segurança. Se a Rússia perder a República Centro-Africana, seu modelo emblemático no continente, pode haver um efeito dominó em outros países. Nos últimos anos, a Rússia emergiu como parceiro de segurança escolhido por um número crescente de governos na região, deslocando aliados tradicionais como a França e os Estados Unidos. Moscou expandiu agressivamente sua cooperação militar usando mercenários como Wagner, que operaram em pelo menos meia dúzia de países em 2017. Eles têm a tarefa de proteger líderes africanos e, em alguns casos, ajudar a combater rebeldes e extremistas. Eles também são atormentados por seu histórico de direitos humanos. 2 anos atrás, no Mali, Wagner e o exército foram acusados de executar cerca de 300 homens, alguns suspeitos de serem extremistas islâmicos, mas a maioria civis no que a Human Rights Watch chamou de a pior atrocidade relatada no conflito armado de uma década no país. E na República Centro-Africana, mercenários treinam o exército em táticas de tortura, incluindo como cortar mãos, remover pregos, jogar combustível e queimar pessoas vivas, de acordo com o cão de guarda do The Sentry. Um soldado que falou sob condição de anonimato por meio de represálias confirmou táticas de tortura e disse a Associated Press que viu mercenários colocarem um colega soldado em um container sufocante como punição. Ele disse que as pessoas podiam ficar trancadas em containers por 3 semanas, com muitas morrendo lá dentro. A República Centro-Africana foi um dos primeiros lugares em que os mercenários entraram. O país está em conflito desde 2003, quando rebeldes predominantemente muçulmanos tomaram o poder e forçaram o presidente a deixar o cargo. 6 dos 14 grupos armados que assinaram um acordo de paz em 2019 deixaram o acordo mais tarde. Os moradores do governo deram crédito a Wagner por lutar contra os rebeldes que tentaram tomar Bangui, a capital de 2021. Os russos logo se expandiram para Burkina Faso e Níger e têm ambições de crescimento adicional. A Rússia está reformando uma base militar a cerca de 50 milhas de Bangui. Alexander Binkantov, embaixador da Rússia na República Popular Centro-Africana, disse que a base melhorará a segurança do país. Fidel Guandjika, conselheiro do presidente Faustin Archange Touadéra, disse que a base pretende ter 10 mil combatentes até 2030 para se envolver com mais nações africanas.
Alguns países veem a influência da Rússia como uma ameaça à sua própria, mas analistas de conflito dizem que enfraquecê-la será um desafio se eles não oferecerem uma força semelhante para perseguir grupos armados. Wagner está imerso no sistema de segurança da República Centro-Africana e especialistas dizem que isso provavelmente impedirá Toldera de diversificar facilmente seus parceiros de segurança. O gabinete de Toldera não respondeu a pedidos escritos de comentários para esta história. Seu assessor para agências de espionagem do país se recusou a ser entrevistado. Os Estados Unidos vinham pressionando a República Centro-Africana a encontrar uma alternativa a Wagner por anos. Uma reunião privada em dezembro de 2022 buscou maneiras de melhorar a segurança em uns mercenários, mas produziu pouco progresso tangível. De acordo com a autoridade dos Estados Unidos, que está familiarizado com as negociações e falou sobre condicional anonimato devido à privacidade das discussões em andamento. Nós nunca realmente passamos dos passos de construção de confiança. Ele disse: os passos sobre como XYZ substituiria Wagner eram abstratos e a porta continua aberta. A abordagem mais assertiva dos Estados Unidos surgiu quando eles enfrentaram novos reveses e tentaram refazer acordos na região. Suas tropas deixaram o Chad e o Níger, onde não eram bem-vindas. Ainda assim, o Departamento de Estado disse em uma declaração no início deste ano que não estava envolvido na decisão de estabelecer a presença de Bancroft Global Development na África Centro-Africana, mas Washington poderia negar tais contratos que quisesse, disse Cian McFate, um ex-contratado da África, autor de The News Rule of War. Os Estados Unidos usaram empresas militares privadas para reduzir a presença americana na África, disse McFate. Empresas como Bancroft precisam seguir as regras de Washington se quiserem trabalho governamental no futuro. Em resposta às perguntas da Associated Press, o funcionário dos Estados Unidos que falou sobre condição de anonimato disse que usa contratos privados na África para ajudar os países a operar de forma mais eficaz com a supervisão do governo dos Estados Unidos para garantir a responsabilização. O funcionário disse que o Departamento de Estado supervisionou o trabalho de Bancroft na Somália, mas não na República Centro-Africana ou em qualquer outro lugar. Bancroft, sediado em Washington, é uma organização sem fins lucrativos que atua em 9 países, 5 deles na África. Sua presença mais antiga é na Somália, onde opera há mais de 15 anos. Em parte, treinando tropas para lutar contra o grupo militante Al-Shabaab. O envolvimento da Bancroft na República Centro-Africana tem sido envolto em segredo desde que surgiu o sinal de sua presença no outono passado. Durante uma visita da Associated Press, meses depois surgiram rumores sobre a atividade de Bancroft, alimentando especulação de que os Estados Unidos estavam trazendo seu próprio Wagner para expulsar a Rússia. Mas, de acordo com o fundador da Bancroft, Michel Stokes, o grupo entrou a pedido de Bangui. Toldera sentiu que seus parceiros russos estavam com desempenho abaixo do esperado e distraídos, focados demais em outras linhas de esforço, desde cervejarias e outros assentos culturais. Em vez de confrontar os rebeldes, Stokes disse à Associated Press em sua primeira entrevista desde que Bancroft começou a operar lá. Toldera pensou que diversificar parcerias levaria a Rússia a entrar na fila e dar aos americanos o que eles queriam, disse Stokes. Stokes recebeu a carta da presidência um dia após o motim de Prigozhin e os dois assinaram um acordo em setembro, disse ele. Menos de 30 funcionários da Bancroft trabalham lá, disse Stokes, ajudando a República Centro-Africana com o sistema de inteligência, cooperação interinstitucional e aplicação da lei. Bancroft investiu cerca de 1,4 milhão lá, disse Stokes. Grande parte do financiamento geral do Bancroft veio de subsídios dos Estados Unidos e das Nações Unidas. De 2018 a 2020, recebeu mais de 43 milhões dos Estados Unidos, de acordo com auditorias exigidas como parte de formulários fiscais. Amal Ali, ex-analista de inteligência parcial, está entre os críticos que dizem que, apesar de sua presença de anos na Somália, Bancroft não contribuiu para nenhuma erradicação real do terrorismo. Stokes rejeitou tais comentários como desinformados e disse que os governos somalis e americanos concordaram que Bancroft fez muito para prejudicar grupos armados ilegais e desenvolver a capacidade do governo de desempenhar suas funções de defesa nacional profissionalmente. Grupos de direitos humanos dizem que a falta de transparência sobre as operações de Bancroft fomentou uma atmosfera de desconfiança em um país já desenfreado com atores armados. Wagner, uma missão de manutenção de paz da ONU e tropas ruandanesas estão todos no local para tentar reprimir a violência. Opera de forma vaga e não transparente na República Centro-Africana só gera suspeitas, disse Lewis Mudge, da Human Rights Watch. Stokes defendeu o trabalho e as políticas da Bancroft
É perfeitamente normal que um governo não divulgue como está defendendo o povo e o Estado, disse. Ele disse à Associated Press no outono passado, quando surgiram relatos de uma possível colaboração com Bancroft e Stoke, disse que posicionou um membro da equipe em um hotel em Bangui para aguardar a reação da Rússia. Esperávamos que a Rússia surtasse então para nosso único funcionário em Bangui. Escolhemos um falante de russo que tinha a tarefa de não fazer nada além de ficar sentado no jardim do hotel lendo um livro o dia todo, esperando que os russos mostrassem se queriam ser cooperativos ou X ou nos ignorar, disse Stoke. Stoke disse que semanas depois, em janeiro, o funcionário foi demitido e interrogado durante horas pelas forças russas, liberado somente quando Todera interveio. Autoridades, tanto na República Centro-Africana quanto na Rússia, não responderam a pedidos dos comentários sobre qualquer incidente desse tipo. Bill Kantov, embaixador da Rússia na República Centro-Africana, disse que a presença de Bancroft não teve efeito na cooperação com os militares russos. Nos meses seguintes, a agressão contra os americanos e entidades dos Estados Unidos continuou. Vários cidadãos americanos foram detidos e tiveram seus passaportes confiscados. Disse um diplomata que lidou com seus casos sob condição de anonimato porque não tinha permissão para falar com repórteres. Raros protestos anti-americanos interromperam do lado de fora da Embaixada dos Estados Unidos em Bangui e jovens locais formaram um comitê para investigar a atividade dos Estados Unidos para monitorar os movimentos de Bancroft. Gold Jica, o conselheiro presidencial, disse que o governo não tem problemas com os americanos e que aqueles cuja entrada foi negada não tinham documentação adequada. Enquanto os Estados Unidos e a Rússia disputam o poder, os governos africanos dizem que querem fazer suas próprias escolhas. Autoridades da República Centro-Africana abordaram Bancroft, o que mostra que esses governos não se tornaram fantoches russos, disse Jack Margolin, especialista em empresas militares privadas. Mas ele acrescentou, a reação da Rússia a Bancroft pode prejudicar a posição de Moscou perante outras nações. Após a morte de Prigozhin, a Rússia agiu rapidamente para assumir o controle dos ativos de Wagner, e o Ministério da Defesa disse aos países onde Wagner operava que assumiria o país e seu braço de inteligência militar assumiram um papel mais direto nas operações na África, destacando mais destacamentos oficiais de seu exército. A Rússia está tentando renomear os mercenários criando a Africa Corporation, um grupo paralelo que poderia absorver o Wagner, disse John Lenchen, especialista em Wagner. Na República Centro-Africana ainda não está claro quanta influência o Estado russo tem sobre os mercenários que são armados por muitos e inseridos na sociedade, produzindo cerveja, visitando mercados. Ainda assim, eles se mantêm em grande parte reservados, andando pelas ruas com os rostos cobertos e dirigindo carros sem identificação. Para muitos, Prigozhin era um herói nacional. De pé em um monumento do centro da cidade de soldados russos, as pessoas depositam flores aos seus pés, prestando homenagens, um ano após sua morte. Para a maioria das pessoas aqui, há pouco interesse em disputas entre nações estrangeiras. Há problemas entre os americanos e os russos, mas isso não importa para nós, disse Jean-Louis Yet, que trabalha no mercado de Bangui. Estamos aqui trabalhando, tentando o nosso melhor para ganhar a vida. Tudo o que queremos é segurança. Engenharia militar turca choca o mundo com um incrível blindado tático de 12 toneladas e 281 cavalos de potência, revolucionando a agilidade nas operações militares. Revelado Cobra 2, o ícone da engenharia militar turca, redefine os padrões de veículos blindados com sua combinação imbatível de agilidade, potência e versatilidade, projetado pela renomada Otokar. Este avançado blindado tático não apenas protege, mas também potencia as forças de segurança em cenários diversos ao redor do mundo. Com inovações tecnológicas de ponta e estrutura modular impressionante, o Cobra 2 promete transformar as operações militares modernas, oferecendo uma solução robusta e confiável que desperta a curiosidade e a admiração de especialistas e entusiastas da defesa. Descubra como esse gigante sobre rodas está moldando o futuro de segurança global e por que ele é considerado um recurso indispensável para qualquer nação que valorize a excelência em defesa. O Cobra 2 é um avançado blindado tático que representa o ápice da engenharia militar da Turquia, projetado pela Otokar. Este veículo multifuncional combina agilidade excepcional com poder de fogo robusto, atendendo às demandas modernas de mobilidade e segurança. Com base em seu predecessor, o Cobra 1, o Cobra 2 foi desenvolvido para operar em diversos cenários, oferecendo suporte essencial às forças de infantaria e segurança ao redor do mundo. Com características técnicas inovadoras e capacidades adaptativas militares, o Cobra 2 não só se destaca
Pela sua estrutura modular e sistema de armamento avançado, mas também pela sua eficiência operacional em terrenos variados. Esse veículo é o testemunho da excelência da indústria de defesa turca, posicionando-se como recurso dispensável para fortalecer as capacidades defensivas de qualquer nação. O Cobra 2 é uma evolução do veículo blindado Cobra 1, desenvolvido em parceria entre a Otokar e a AM General. Este blindado oferece mobilidade excepcional e poder de fogo robusto para uma ampla gama de missões, baseado no sucesso do seu antecessor. O Cobra 2 está em serviço em 15 países ao redor do mundo. O veículo tático é capaz de transportar até 9 soldados, incluindo o motorista e o comandante, além de diversos equipamentos de missão. O design do Cobra 2 é modular, permitindo diversas configurações, inclusive uma versão anfíbia, com um comprimento de 5,6 metros, largura de 2,5 metros e altura de 2,2 metros. Ele possui uma distância entre eixos de 3,5 metros e uma distância ao solo de 400 mm. Seu peso bruto é de 12.000 kg. O Cobra 2 vem equipado com uma série de recursos padrão, incluindo câmera de visão traseira e frontal térmica, sistema de ar-condicionado, iluminação blackout, cintos de segurança multiponto, dispositivo de rádio, um olhar de reboque. A alimentação elétrica é fornecida por um sistema que integra um alternador de 400 amperes e bateria de 120 amperes. Opcionalmente, o veículo pode ser equipado com guincho de alta recuperação, kit de filtragem nuclear, biológica e química, sistema de extinção de incêndio automatizado, sistema de intercomunicação, sistema de navegação, unidade de energia auxiliar. O Cobra 2 é alimentado por um motor a diesel de 6,7 litros, com 6 cilindros, refrigerado a água e turbo alimentado, acoplado a uma caixa de câmbio automática de 6 marchas. Este motor produz uma potência de 281 cavalos e a 2.500 rotações por minuto e um torque de 915 Nm a 1.700 rotações por minuto. O veículo pode atingir uma velocidade máxima de 110 km por hora na estrada e tem um alcance máximo de cruzeiro de 700 km. O motor está em conformidade com os padrões de emissões Euro 3 e é compatível com combustível de alto desempenho, como o F34 e o ES54. O Cobra 2 oferece desempenho superior em terrenos acidentados e condições climáticas desafiadoras, graças à sua suspensão totalmente independente, equipado com molas e amortecedores. Os freios de serviço hidráulico são equipados com sistema de freio anti-bloqueio. E o veículo também conta com um sistema central de enchimento de pneus e pneus Ram-Flat, garantindo a capacidade de sobrevivência. O Cobra 2 não apenas atravessa terrenos irregulares com facilidade, mas também é capaz de superar obstáculos de 400 mm e valas de 900 mm. Seus ângulos de aproximação e saída elevados proporcionam maior agilidade em terrenos difíceis. Esse veículo de combate de nova geração é extremamente versátil, apresentando um alto grau de sofisticação técnica que pode fortalecer significativamente qualquer força de blindados ou unidade de segurança de qualquer nação. Esse blindado se destaca como uma opção robusta e confiável para missões táticas, militares diversas, oferecendo segurança, mobilidade e poder de fogo necessário para enfrentar desafios em cenários modernos de combate e segurança. A combinação de suas características técnicas avançadas e sua adaptabilidade faz do Cobra 2 uma escolha preferida entre muitas forças militares ao redor do mundo. Para além de sua robustez estrutural, o Cobra 2 pode ser equipado com um sistema de armas controlado remotamente, integrando a metralhadora de 25 mm. Essa capacidade é complementada pela opção de instalação de sistema de mísseis de defesa aérea de baixa altitude, reforçando sua capacidade defensiva contra ataques leves. A parte inferior do compartimento da tripulação é equipada com uma placa removível de forma parabólica para deflexão de explosões, oferecendo proteção adicional. Além disso, lançadores de granadas podem ser incluídos conforme a necessidade operacional, garantindo flexibilidade no campo de batalha. O Cobra 2 apresenta uma evolução significativa em tecnologia de blindados táticos militares, combinando inovação, versatilidade e robustez para enfrentar os desafios modernos de segurança e defesa. Sua capacidade de adaptação a diferentes cenários operacionais e sua eficiência em termos de mobilidade e armamento faz dele uma escolha estratégica ideal para fortalecer as capacidades de qualquer força militar. Não é à toa que o Cobra 2 tem sido adotado por diversas nações ao redor do mundo, consolidando sua reputação como um dos principais veículos blindados da atualidade. Os Estados Unidos expõem trama russa para desestabilizar o governo argentino. O país está sob ataque encoberto? Pergunta. Descubra como Moscou está interferindo nas políticas da América Latina. O Departamento de Estado dos Estados Unidos acusou na sexta-feira a Rússia de realizar operações secretas destinadas a destabilizar o governo da Argentina e aumentar as tensões entre o país sul-americano e seus vizinhos. Segundo o comunicado, esses atos malignos
seriam executados através do canal Rússia RT e suas filiais, utilizando táticas secretas para influenciar a região. Rússia participa de operações destinadas a destabilizar o governo da Argentina, afirmou Washington, mencionando a RT como ator-chave nessas atividades. Além disso, o comunicado afirma que o meio de comunicação estatal russo está envolvido em influências secretas em outras partes do mundo, citando exemplos como as plataformas African Streaming e Red, esta última com sede em Berlim. O Departamento de Estado indicou que a RT utiliza seu financiamento estatal para recrutar e pagar secretamente personalidades das redes sociais, com o objetivo de difundir conteúdo alinhado aos interesses de Moscou. Além disso, acusou os funcionários da RT de usar táticas de inteligência em empresas de fachada para ocultar seu verdadeiro papel nas atividades secretas que visam interferir na dinâmica política de diferentes países, incluindo a Argentina. No mesmo comunicado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, expressou que a RT deixou de ser simplesmente um meio de comunicação para se tornar um braço de fato do aparato de inteligência da Rússia. Blinken acrescentou que o canal possui capacidades cibernéticas e tem participado de operações secretas para influenciar a informação e adquirir material militar. Sabemos que a RT tem participado de operações secretas de influência informativa e aquisição de material militar, declarou Blinken, que também destacou que a emissora e seus funcionários se coordenaram diretamente com o Kremlin para realizar atividades que minam democracias ao redor do mundo. No início deste mês, o governo dos Estados Unidos anunciou medidas que incluem sanções econômicas e possíveis processos criminais contra o canal, por suposta tentativa de interferência nas próximas eleições dos Estados Unidos em 5 de novembro. Além disso, foram impostas restrições de visto aos funcionários da Rússia Sigodnia, agente de notícias a qual a RT pertence e outras filiais como parte das sanções. O Departamento de Estado também assinalou que a RT e sua editora-chefe, Margarita Simonia, estiveram envolvidos em operações para influenciar as eleições da Moldávia. Os Estados Unidos afirmam que o canal apoiou os esforços do governo russo para interferir nas eleições moldávicas de outubro de 2024, com o objetivo de fomentar protestos violentos caso um candidato pró-russo não vencesse. Além de suas atividades de influência política, os Estados Unidos acusaram a RT de participar de financiamento de guerra da Ucrânia. Segundo a inteligência americana, Anton Anisimov, editor-chefe adjunto da RT e diretor de radiodifusão internacional da Sputnik, liderou uma plataforma de arrecadação de fundos online destinada a apoiar as tropas russas na Ucrânia. Esse apoio inclui a compra de equipamentos militares como atirador de elite, coletes à prova de bala e drones, parte dos quais provém da China. Antony Blinken anunciou que os Estados Unidos, em coordenação com a Inglaterra e o Canadá, lançaram uma campanha diplomática para alertar governos de todo o mundo sobre as atividades de desinformação e manipulação conduzidas pela máquina de mídia do Kremlin. Os Estados Unidos respeitam e defendem a liberdade de expressão, mesmo quando se trata de mídias que difundem propaganda governamental, disse Blinken, mas alertou que não permitirão que a RT e outros atores continuem apoiando as atividades malignas da Rússia. Após reajustes, generais permanecem entre os 1% mais ricos do Brasil, os altos salários da elite militar. O Exército Brasileiro possui atualmente 149 oficiais da ativa nos últimos postos da carreira regular, que são general do Exército, general de divisão e general de brigada. Estes militares correspondem a exatamente 0,07% do efetivo atualmente na ativa e que é de 212 mil militares. Segundo os dados da Transparência do Governo Federal, o salário desses oficiais está entre 30 e 35 mil reais, com alguma variação no que diz respeito ao número de dependentes, local onde servem e cursos realizados durante a carreira de cada um deles. Segundo dados recentes do IBGE 2023, a fatia de 1% dos brasileiros mais abastados, que recebem os maiores salários, tem à sua disposição remunerados iguais ou acima de 22,6 mil reais. Os salários dos oficiais generais do último posto hoje são, pelo que se colocou acima, bastante superiores. Com reajuste estimado em 9%, os oficiais do último posto devem subir de poder aquisitivo, indo para a casa dos 39 mil reais, permanecendo, portanto, entre a elite brasileira, que compõe 1% dos mais ricos. Levando-se em consideração que praticamente todos os oficiais nos últimos postos possuem residências funcionais à sua disposição mediante o pagamento de taxas simbólicas, carros oficiais à disposição e até ajuda de custo para a compra dos uniformes que utilizam. Tudo isso soma aos salários acima descritos, que devem subir para quase 40 mil reais mensais. É possível facilmente inferir que não houve sanções financeiras que atingiram
diretamente os generais e que a situação salarial da cúpula das Forças Armadas não se alterou por conta da movimentação política dos militares de alta patente no governo passado. Algumas regalias hoje são consideradas um absurdo, como doação de caríssimas espadas, quando esses militares recebem promoções. Cada espada, segundo o artigo publicado na revista Sociedade Militar, custa cerca de R$9.000. O possível corte nas pensões para as filhas é visto por alguns como uma tentativa de resposta política do governo para aqueles apoiadores que exigem que os militares sejam sancionados por ter atuado tão intensamente no governo anterior, que insistem em dizer que houve reajuste para toda a tropa a partir de 2020. O fim das pensões das filhas de militares, que descontam mensalmente 1,5% sobre os soldos, caso efetivado, deve alcançar uma parcela mínima dos militares ainda nativos, já que o benefício foi extinto ainda no século passado e só alguns poucos, já no final da carreira, permanecem descontando. Se o benefício for cortado, o governo terá que restituir o valor descontado pelos militares. O militar ouvido pela revista diz que o numerário que o governo terá que devolver é muito grande, que deve desestimular a aplicação da ideia. Por exemplo, um subtenente do exército que ainda desconta 1,5% do soldo, só nos últimos 25 anos depositou cerca de 18 mil nos cofres do governo. Com a correção desse valor deve chegar a mais de R$25.000, caso aplicada a medida, a qual a quantia total que deveria retornar para os bolsos militares que optaram por permanecer com desconto seria milionária. Investimento bilionário da China, a construção mais cara da história do mundo, já empregou mais de 70 mil trabalhadores e utilizou mais de 200 mil toneladas de aço concreto. Imagine uma construção tão grandiosa que desafia os limites da engenharia, empregando dezenas de milhares de trabalhadores e promete transformar o panorama de um país inteiro. Bem-vindo ao investimento bilionário da China, onde um rio artificial colossal está sendo construído para resolver a crise hídrica do norte e, ao mesmo tempo, se tornar a obra mais cara já realizada pela humanidade. Este é um investimento épico que combina inovação, ambição e a força de uma nação determinada a reescrever as regras da infraestrutura mundial. Descubra como esse projeto revolucionário está saindo do papel e moldando o futuro de milhões de pessoas. A China continua a surpreender com seus investimentos ambiciosos, agora desenvolvendo um rio artificial que promete se tornar a obra mais cara do mundo. O projeto monumental de desvio de água na China, considerado a construção mais dispendiosa de todos os tempos, visa atenuar a escassez hídrica na região norte do país, conhecido por sua aridez e intensa industrialização. Esse investimento visa transferir cerca de 44,8 bilhões de metros cúbicos de água potável por ano para áreas densamente povoadas do norte, promovendo significativamente o desenvolvimento socioeconômico da região. Sem dúvida, trata-se de um dos projetos mais audaciosos da engenharia civil nesta década. Esse grandioso investimento de rio artificial interliga os principais rios da China pelas rotas leste, central e oeste, superando limites de engenharia e enfrentando desafios ambientais e logísticos. A rota leste inicial do rio Yangtze, passando pela passagem de Kedia até chegar à cidade de Tianjin, no norte, por meio de canais e tubulações. A rota central parte do rio Danube, fluindo através de rios e canais em direção a Pequim, cruzando províncias como Henan, Hubei. A rota oeste conecta o rio Yangtze, a região nordeste da China, abrangendo áreas como Qinghai e Xinjiang, levando água a regiões propensas à seca. A expectativa é que a construção mais cara do mundo seja finalizada até 2050, garantindo segurança hídrica para milhões de pessoas e transformando a paisagem da China. A origem deste investimento audacioso está na resposta do governo chinês à crescente escassez de água no norte do país, resultado da rápida industrialização, aumento populacional e demandas agrícolas. A crise hídrica ameaça o fornecimento de água potável e o desenvolvimento econômico. Esse colossal projeto, iniciado há quase 50 anos, desenvolveu planejamento meticuloso, pesquisa extensiva e construção desafiadora. A construção do projeto de transferência de água do sul do norte da China
A construção do projeto de transferência de água sul-norte da China foi amplamente financiado pelo governo chinês, incluindo no Plano de Desenvolvimento Nacional. Este grande projeto de infraestrutura teve seu financiamento proveniente principalmente no orçamento do governo federal. O investimento na construção mais cara do mundo envolveu mais de 70 mil trabalhadores chineses, utilizando mais de 200 mil toneladas de concreto e aço. Para superar barreiras naturais como a travessia dos rios Amarelo e Yangtze, foram construídos túneis subterrâneos. O projeto segue um cronograma complexo que abrange fases como viabilidade, planejamento e licenciamento ambiental, aquisição de terras, escavação, construção de infraestrutura e conclusão das rotas. Comparando o investimento do rio artificial chinês com a transposição do rio São Francisco no Brasil, ambas visam solucionar problemas de disponibilidade de água em suas respectivas regiões. No entanto, há diferenças significativas em termos de escala, cronograma, gastos e estratégias adotadas. No investimento chinês, a construção mais cara do mundo, com um orçamento estimado em 62 bilhões de dólares, mais do que o dobro do custo da barragem das Três Gargantas. Até 2014, mais de 79 bilhões de dólares haviam sido gastos, tornando um dos projetos de engenharia mais ambiciosos e caros da história da humanidade. Os impactos do projeto abrangem aspectos positivos e negativos, visto que o desvio de água beneficia a área do norte, aliviando escassez hídricas e impulsionando o desenvolvimento econômico. No entanto, há consequências ambientais como a perda de habitats e o reassentamento forçado de comunidades locais. O futuro do projeto de rio artificial enfrentará transformações e desafios, com uma expansão planejada para atender às crescentes demandas por água. No norte da China, o principal benefício desse investimento colossal é suprimir as necessidades hídricas da região norte, que tende a sofrer com a escassez de água, especialmente em grandes cidades como Pequim e Nanjing, apoiando assim o crescimento econômico e o bem-estar da comunidade.